série Personalidades de hoje, eu recebo Regina Navarro Lins. Ela que é psicanalista, escritora, ex-professora do Departamento de Comunicação da PUC no Rio, especialista do programa Amor e Sexo da TV Globo, foi consultora e também comentarista, né, de vários setores ali, vários jornais, várias rádios e também de editoriais da Globo News. Ela que é palestrante, ministra cursos online sobre relacionamentos amorosos e tem 14 livros publicados sobre o tema relacionamentos amorosos. Entre eles, o best-seller A Cama na Varanda, Amor na Vitrine e o mais novo, recém-lançado, Sexo na Vitrine. Seja bem-vinda à Rede Sempre, Regina Navarro Lins. Muito obrigada pelo convite, é ótimo estar aqui entre vocês. Que bom, Regina. A gente tem tido muita curiosidade sobre as suas falas, né? Você tem falado nas rádios, nos programas de televisão, nos podcasts, e muitas pessoas que têm até comportamentos mais tradicionais, mais religiosos, têm buscado conhecer o seu trabalho. Eu queria começar perguntando algo para você, que é a pergunta do momento. O casamento ainda é uma realidade da sociedade atual? Olha, sem dúvida, o casamento, as pessoas querem casar, acostumaram, porque tudo depende do que a gente aprende desde que nasce. O condicionamento cultural é tão forte que a gente chega à idade adulta, não sabe o que deseja ou o que aprendeu a desejar. Muito bem. Agora, a maioria dos casamentos não funciona bem. E só vai funcionar melhor se as pessoas reformularem o modelo de casamento imposto na nossa cultura, que, no final das contas, é um modelo de controle, possessividade, ciúme e desrespeito à individualidade do outro. Você acha que a monogamia é realmente fundamental para que os casamentos sobrevivam? A monogamia, de jeito nenhum. A monogamia é uma construção social, aliás, o amor é uma construção social, em cada período da história se apresenta de uma forma, e a gente sabe que a monogamia é uma coisa forçada, porque não funciona. A monogamia foi instituída há mais ou menos 5.000 anos, a monogamia para a mulher, quando o homem começou com a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, e a mulher foi aprisionada para ele ter certeza que não ia deixar herança para o filho de outro. Então, a mulher foi aprisionada desde então. O que acontece é que a monogamia não é uma escolha, as pessoas não têm espontaneidade ao escolher. Eu não tenho nada contra a monogamia, desde que seja espontânea. Se alguém quiser ficar casado 50 anos e só ter sexo com aquela pessoa, aquele casal só ter sexo entre si, e dá até festinha de boda de ouro, está tudo certo. Mas se uma mulher quiser ter 3 maridos, também está tudo certo. O importante é que cada um possa escolher sua forma de viver. A monogamia tem uma coisa importante. A monogamia ela está sendo muito discutida no mundo ocidental. A grande pergunta que se faz é a seguinte: monogamia realmente é melhor que a não monogamia? E parece que não é, não. O maior desafio que os casais estão vivendo hoje é uma das partes propor abertura da relação e sem saber o que diz para o outro. Há 5, 6 anos, 6, 7 anos atrás, eu comecei a receber no consultório muitos casais trazendo um conflito que eu nunca tinha visto em quase 50 anos de consultório. Uma das partes propunha relação e a outra parte se desesperava. Agora, o cenário mudou. Um número muito maior de pessoas querem abrir a relação, propõem abrir a relação, e isso é, hoje, a grande discussão do momento, né? Outro dia eu dei uma entrevista para o Fantástico para comentar, para o programa Fantástico, para comentar
um trisal, 3 pessoas que se amam e namoram, vivem juntas. Então, quando você aponta, você pode apontar as tendências quando você observa os sinais. A revista Cult, que é a revista mais intelectual que existe no Brasil, fez uma matéria de capa para o mês de outubro, escrito bem grande, não monogamia. E me pediram até para escrever um artigo, eu escrevi um artigo de 4 páginas. Então, isso está surgindo. As entrevistas que os jornais, as revistas me fazem, 90% delas são sobre não monogamia. Então, é aí que você vê que as mentalidades estão mudando. A mentalidade é a forma de pensar e viver em cada sociedade, em cada grupo, em cada época. Então, eu acho que a gente tem que refletir, porque a monogamia não é espontânea. Eu fiz um livro sobre esse tema, com meu marido, que é escritor de ficção, e eu fiquei muito impressionada, que eu fui procurar meus colegas de profissão que trabalham com relacionamento amoroso, e todos diziam assim, usam a palavra trair, que eu não uso, acho inadequada. Traição é uma coisa pejorativa, uma coisa ruim. Se você usar a palavra traição, você nunca vai poder discutir a monogamia com isenção, né? Então, os profissionais dizem assim, se traiu é porque o amor acabou, se traiu é porque não sei o quê. E eu disse, não, gente. As pessoas têm relações fora do casamento porque variar é bom, todo mundo sabe disso. E todo mundo quer variar. Então, vamos tentar entender as coisas como elas são e não como que a gente gostaria que fosse. Isso é muito importante. Falando para a gente que essa perspectiva da traição ela deve ser olhada com a liberdade das pessoas fazerem escolhas e viverem da maneira que acham que é melhor para elas, é isso que você está dizendo para a gente? Olha, como os modelos tradicionais não estão dando respostas satisfatórias mais, isso é claro, e está se abrindo um espaço para que cada um escolha a sua forma de viver. Agora, quanto a essa questão de monogamia, não monogamia, é muito comum você escutar as pessoas dizerem vale o que está combinado. Aí tem até uma frase clichê, que é muito repetida, combinado não sai caro. Gente, ninguém combina nada, não. Eu nunca vi na minha vida um casal começar a namorar, um olhar para o outro e dizer, vamos combinar? Eu só transo com você e você só transa comigo. Não existe isso. As pessoas, no primeiro dia de namoro, já estão considerando implícito que um só vai transar com o outro. Ninguém combinou. Então, não tem essa história de que tem que ser o que está combinado. Que não... Ninguém combina. Agora, que as pessoas estão querendo abrir a relação, é que estão propondo isso, querendo combinar isso. Mas a monogamia nunca foi combinada, não. Regina, você traz pensamentos extremamente disruptivos para sociedades que ainda têm posicionamentos religiosos muito fortes, né? O inconsciente coletivo de que você vai casar e que você vai viver eternamente com aquela pessoa e foram felizes para sempre, é completamente desconstruído nessa sua fala, aonde a gente percebe as pessoas, o ser humano, o homem, a mulher, tendo desejos, né, de vivenciar experiências fora do casamento. Então, a pergunta é, sexo e amor estão interligados? É possível uma pessoa amar 2 pessoas, 3 pessoas? Como é que funciona essa coisa do romantismo nessa relação que não admite as regras que a gente conhece hoje? Olha, amor e sexo são totalmente distintos. Você pode amar profundamente uma pessoa e não ter desejo sexual algum por ela. E você pode acabar de conhecer uma pessoa na padaria e ter um desejo enorme por ela. Isso é um ponto, né? Então, eu esqueci a outra pergunta que você fez. Falei um pouco dessa coisa que a gente tem um inconsciente, né, de que as pessoas vão casar, aquele amor romântico, e você está dizendo que na prática não é isso, embora a gente viva nesse inconsciente coletivo aí de que vai ser assim, né? E daí vem tantas coisas. Patrícia, acontece o seguinte,
a gente tem que refletir sobre essas crenças aprendidas, sobre esses valores aprendidos, para a gente conseguir se livrar dos preconceitos, livrar do moralismo. Essas crenças que colocaram na sua cabeça desde que a gente nasce, desde que a gente nasceu, colocam na nossa cabeça, elas são totalmente equivocadas. 90% você pode jogar no lixo. Agora, as pessoas têm que refletir para se livrar disso, se quiserem viver bem. Porque se quiserem continuar vivendo mal, continuem com essas crenças. Continue achando que ter um homem ao lado de qualquer maneira, de que sem casamento a pessoa está jogada fora, está desvalorizada. Quer viver mal? Continua acreditando nisso. Agora, se você quer viver melhor, você tem que refletir, você tem que olhar em volta. Quando eu lancei meu primeiro livro, A Cama na Varanda, há 25 anos que ele foi lançado, quando eu estava na pesquisa dele, saiu uma pesquisa do IBGE, do Globo, um programa, uma pesquisa feita só com pessoas casadas. Sabe quantas se declararam insatisfeitas, decepcionadas, frustradas no casamento? 80%. Agora, quanto ao amor romântico, eu queria dar uma explicação que é muito importante para a gente entender tudo isso que está acontecendo. O amor romântico, ele começou no século XII, mas não pôde entrar no casamento porque as famílias escolhiam com quem os filhos iam casar. Veio vindo pela história e no século XIX, após a Revolução Industrial, passou a ser uma possibilidade o amor entrar no casamento, que nunca tinha entrado. No século XX, a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood, o amor entrou no casamento. Muito bem, todo mundo passou a querer casar por amor. Por que eu critico esse tipo de amor? O amor é uma construção social. Em cada período da história se apresenta de uma forma. Esse amor romântico é péssimo para as pessoas. E não tem nada a ver com mandar flores, hein, gente? Porque tem gente que pensa que eu estou dizendo que mandar flores, cantar luz de velas, levar café na cama, dançar o olho no olho. Não, isso é ótimo. O amor romântico é um conjunto de expectativas e ideais que geram sofrimento. Por exemplo, primeiro que é causado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela aspectos de personalidade que ela não possui. Na convivência, você acha tudo maravilhoso. Na convivência, você não consegue manter a idealização. Aí você se frustra. É impossível não ver aspectos na pessoa com a convivência, aspectos que você não gosta. O mais grave desse tipo de amor, o amor romântico, é que ele prega que as duas pessoas vão se transformar numa só. Isso é um horror. Isso aniquila a individualidade de cada um. Isso não funciona. Ele prega que um vai ter todas as necessidades atendidas. Prega um monte de mentira. Prega que só tem graça se o amado estiver presente. E a pior que ele faz, que gera sofrimento. O amor romântico diz que quem ama não transa com mais ninguém. Isso é mentira. Isso não tem cabimento. Então, isso gera sofrimento, porque quando uma pessoa descobre que seu amado ou amada teve uma transa com outra pessoa e tal, ela sofre porque ela está convencida de que não é amada porque acreditou nesse tipo de coisa. A boa notícia é que esse amor romântico está dando sinais de sair de cena, porque hoje a busca contemporânea, né, a nossa busca de hoje, é pela individualidade. Cada um quer saber o seu potencial de desenvolver, suas possibilidades na vida, e esse tipo de amor propõe o contrário, propõe a não individualidade. Por isso é que está saindo de cena. E, ao sair de cena, está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Ainda bem que está indo embora junto. Então, o que você está observando? O surgimento de novas formas de amar. Que a gente entender que o amor tem muitas formas de ser vivido.
muitas, as mais variadas formas. E a gente aprendeu que só existe uma, essa bem limitadora da vida, que é o amor romântico. Interessante tudo isso que você fala, Regina, porque existem outras linhas de pensamento psicanalítico, inclusive, que define o amor como tendo como base a exclusividade. Você só sabe se é amado se o outro só deseja você, só quer viver com você, só quer fazer tudo em função de você. Existe aí pelo TikTok, pelos rios da vida, outros psicanalistas defendendo essa tese. Só é amor se for exclusividade. Você está dizendo para a gente que é possível que alguém ame muito o outro e ainda assim sinta desejo e realize esse desejo fora dessa relação do casamento. Como é que fica a família? Como é que fica isso num contexto mais social? Vamos imaginar, você tem 25 anos que escreveu o primeiro livro. Claro que a gente já deu vários saltos aí durante esse período. Mas como é que você imagina os próximos 5, 10 anos para uma família que já experimenta essa relação aberta? Bom, primeiro eu vou comentar o primeiro ponto que você colocou. Você disse que existem vários psicanalistas que acham que coitados, né? Eles não conseguem ajudar seus pacientes. Por isso, eu criei um curso online, que já te deu 12 temporadas de curso, que se chama Relações Amorosas, um Novo Olhar. É um curso para psicanalistas, para psicólogos, para eles aprenderem o que está acontecendo hoje. Eu recebo muitos pacientes que chegam para mim e dizem assim: ah, eu tinha um psicanalista, fui contar para ele que eu estou querendo abrir a relação, aí meu psicanalista começou a me culpar por isso. Tal. A outra diz... Enfim, é uma série de equívocos que, claro que existem psicanalistas ótimos que já se libertaram desses valores, mas você tem que entender que o psicanalista também sofreu essa pressão da cultura por esses valores conservadores. Então, acredito que, com o tempo, eles evoluam, esses que dizem essas coisas. Se não ama, tem que ser assim, assado. Isso é um ponto. Agora, você pergunta sobre a família. A família é muito antiga, né? A família, porque ela se transforma. Então, qual é o problema? A família era de um jeito, aí, de repente, era uma família nuclear, pai, mãe, filhos, fechado, a separação não podia existir. De repente, essa família foi se mudando, foi se transformando a partir da pílula anticoncepcional, que possibilitou toda a revolução sexual, possibilitou os movimentos de contracultura, que são movimento feminista, movimento hippie, movimento gay. Então, as coisas foram mudando. Então, as famílias são como? Já há algumas décadas. Mãe e pai separados, que têm filhos, mas levam filho do primeiro casamento da mãe, já se transformou. As famílias, eu acredito que cada um vai escolher o tipo de família que quer, mas isso não é problema nenhum para os filhos, nenhum. Uma criança não precisa ter mãe e pai morando junto. Uma criança não tem problema se a mãe ou o pai tiverem 2, 3 pessoas, casado com 2 ou 3 pessoas, porque o que a criança sente é o que você passa para ela. Se os pais são preconceituosos, vão criar problema para os filhos se viverem num modelo, uma forma diferente da conservadora. Uma criança, ela precisa ser amada, respeitada, valorizada. É isso que uma criança precisa. Não o pai e mãe morando juntos, ou morando separados, ou são 3 pessoas, o amor a 3, são 3 pessoas que vivem juntas ou namoram juntos e têm filhos, e os 3 criam os filhos. Isso acontece muito. É uma coisa que está crescendo. Então, o que a gente tem que fazer, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se uma pessoa chegasse nos anos 1950 ou 1960 e dissesse assim: olha, daqui a algumas décadas a separação de um casal vai ser absolutamente natural. Essa pessoa, eu dizer que ela está desequilibrada, porque a separação de um casal era uma tragédia familiar. Existiam escolas
que não aceitavam filhos de pais separados. Então, eu pergunto, passaram algumas décadas, isso não mudou completamente? Completamente. A separação não é problema mais algum. As pessoas ficam tempo, separam, partem para outro casamento. Ninguém mais, pelo menos nos grupos não religiosos, ninguém tem mais problema com a separação, principalmente nos centros urbanos. Então, as mentalidades mudam. Daqui a umas décadas, a gente vai rir e vai dizer assim, gente, lembra que em 2021 ou 2022 as pessoas achavam que era um absurdo o poliamor, que era um absurdo o amor a três? Ah, como elas eram atrasadas. Talvez as pessoas digam isso porque é o que a gente diz das pessoas de 50, 60, 70 anos atrás, de achar a separação uma coisa horrorosa. Interessante. A gente precisa também ir se adequando a tudo que vem acontecendo na sociedade. Nosso público, muitas das vezes, ele tem consumido e vivenciado experiências ligadas à religião. Né? Então, as pessoas hoje, elas podem fazer uma separação entre o comportamento social e aquilo que elas têm como expectativa no divino. É possível pessoas religiosas que até alguma das vezes vivenciam essas experiências que você está falando, mas que ficam em crises, né? Porque a Bíblia fala uma coisa, a religião propaga aquilo com mais força ainda. Como lidar com a mentalidade religiosa numa sociedade que traz esse comportamento como algo natural? Olha, a questão da religião é muito complicada, porque a religião é calcada em dogmas, que você não discute. Então, quem quiser se sujeitar a isso, acreditar nos dogmas, repetir tudo, tudo bem, tem todo o direito. Mas vai ser difícil essa pessoa pensar pela própria cabeça, escolher o que quer fazer, escolher o tipo de vida que quer ter. Porque o problema da pessoa conservadora é que ela não se contenta em ter escolhido a sua própria forma de viver. Quer impor aos outros a forma que ela escolheu viver. Então, em relação às pessoas religiosas, eu digo a mesma coisa. Cada um escolhe a sua forma de viver. Se uma pessoa é religiosa e acha tudo que eu estou falando um horror, um absurdo, continue com a vida dela. Né? Eu acho que ninguém tem o direito de impor às pessoas uma forma de viver. O que a gente tem que ter capacidade é de discutir ideias. E discutir ideias sem preconceito, sem moralismo, porque preconceito é uma forma de ignorância, você ter preconceito. Antes de você conhecer uma coisa, você já tem uma coisa contra aquilo, né? Eu me lembro, há muitos anos, eu tive uma aluna na PUC, que ela batia no peito e dizia, eu sou preconceituosa. Eu olhava horrorizada para ela e falava assim, e você se orgulha desse horror de ser preconceituosa? Então, quando você me pergunta uma pessoa religiosa com essas mudanças, essa pessoa vai ter que decidir que tipo de vida ela quer, que tipo de vida ela quer oferecer aos seus filhos, porque isso é muito importante. As religiões não dão espaço para questionamento, não dão espaço para reflexão. As pessoas vão repetindo o que aprenderam. Isso é muito importante, né? Você escolher como você quer viver. Maravilha, Regina. Quanto esclarecimento. Eu acho que você deve, com certeza, nesse período todo de carreira, aí, como psicanalista, atendendo no consultório, como professora na PUC, 14 livros escritos, vários best-sellers, você deve ter consciência de que alguns, né, ou talvez muitos casamentos já se salvaram dessa frustração absurda que a pseudo-traição traz através das suas palestras, né, da sua participação em programas de rádio. Eu escuto muitas mulheres comentando, nossa, ela fez eu ver de outra maneira, e eu revi, eu passei a entender melhor meu companheiro, e eu superei, ou pessoas que superaram aquilo que chamaria de queda, de erro de si mesmo,
quando começa a se entender através do que você fala. Você tem consciência, né, de que é uma interferência no comportamento de toda uma sociedade, essa contribuição científica que você traz para a análise das relações amorosas, né? A minha intenção em todo o meu trabalho é contribuir para que as pessoas vivam melhor, contribuir para uma reflexão, porque não dá para você passar a vida só repetindo o que você ouviu. Gente, tem que parar, refletir. Será que isso é assim mesmo? Será que isso é importante? E você eu não tenho dúvida de que todos nós podemos viver muito melhor do que vivemos, né? Então, eu recebo mensagens, isso me deixa muito feliz. Mensagens assim, você mudou minha vida inteira, hoje eu sou outra pessoa. Enfim, obrigada por você existir. São coisas que me emocionam muitas vezes, mas a quantidade de gente que escreve para dizer que, ao ler meus livros, ao ver meus vídeos, eu trabalho bastante no Instagram. Aliás, se quiserem me seguir, só trabalho com relações amorosas, é @Regina Navarro Lins. Se vocês podem me seguir, opinar, falar comigo no direct, e a gente tentar trocar ideias. Eu boto videozinhos, eu recebo perguntas, podem me mandar perguntas, tem sempre umas caixinhas para vocês escreverem as perguntas. Eu respondo muitas delas, não dá para responder tudo, que são 200, 300, 400 perguntas por semana. Então, não dá para... Maravilha. O público realmente, assim, me mandou, inclusive, algumas perguntinhas aqui, que a gente está quase no fim, mas tem uma aqui que é bem legal. Olha, a pessoa está perguntando assim, a mulher deve dividir a conta do motel com o homem? O que você diria sobre isso, Regina? Eu diria o seguinte, tem uma coisa bem curiosa a respeito disso. Eu dou muitas palestras, e teve um determinado momento na palestra que eu pergunto assim, a mulher independente assusta o homem? Todo mundo levanta o braço, a maioria mulheres. Na palestra, geralmente, é muito mais mulher. Levanta o braço. Eu digo, não. A mulher independente não assusta. O que assusta o homem são as mulheres autônomas. O que é uma mulher autônoma? É aquela que já se libertou dos padrões de comportamento exigidos da mulher. Por exemplo, mulher não pode tomar iniciativa, mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado, senão está desvalorizada. As mulheres que já se libertaram desse tipo de cobrança, eu chamo de mulher autônoma. Aí todo mundo... Aí eu pergunto assim, quem é mulher autônoma na plateia? Levanta o braço. Aí, Patrícia, muitas levantam o braço. Aí eu digo, puxa, que bom, quantas mulheres autônomas. Então, eu vou fazer uma pergunta só para as mulheres autônomas responderem. Aí todas ficam esperando. Aí eu digo assim, a mulher deve dividir a conta do motel com o homem? Gente, as mulheres a autonomia começa a sair pela janela. Então, eu digo o seguinte, gente, não adianta, o movimento feminista foi importantíssimo, e ainda né? Porque as mulheres há 5.000 anos são oprimidíssimas. Então, não adianta você querer só os benefícios do movimento feminista e não querer o ônus. Então, é óbvio que a mulher tem que dividir a conta do motel, não só, porque tem muitas mulheres na palestra que dizem assim, tem umas frases inesquecíveis, diz assim, é absurdo, eu já pago minha depilação, meu manicure, meu cabelo. Gente, tem que ter uma coisa a ver com a outra. Você paga a sua depilação porque você não quer ficar peluda. Pronto, não tem nada a ver com isso. E agora, tem umas que dizem assim, eu divido restaurante, divido cinema, teatro, mas motel não, né? Por que motel? Você não vai ter prazer ou você vai ter motel só para o outro ter prazer? Por que você não vai ter prazer também? Por que você não vai dividir a vida? Então, essa é uma história muito antiga, de milhares de anos atrás, quando a mulher não tinha como sobreviver. Então, ela trocava o corpo dela, ela dava o corpo dela em troca de comida, alimentos, roupas e tal. E essa mentalidade fica no inconsciente e muitas mulheres acham
acham, né? Muitas acham, estão dando corpo, então tem que receber alguma coisa em troca. Então, o cara tem que pagar o motel. Então, está na hora de parar, refletir sobre isso, porque a gente está mudando para melhor e temos que aproveitar essa mudança e viver bem. Aí tudo que você fala é muito interessante, porque passa pelo poder de decisão, né? Se eu quero ter poder de decisão sobre qualquer área da minha vida, eu tenho que arcar também com as consequências disso. Ela tem uma série de perguntas, depois eu vou lhe mandar todas, para você ir falando aí sobre esses temas nos seus vídeos. Mas tem outra que me chamou muito a atenção aqui, que é o seguinte, olha, os homens, eles são mais frágeis que as mulheres? Porque existe isso, né? Olha só, a gente vive numa cultura patriarcal. O patriarcado se instalou há mais ou menos 5.000 anos, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, e determinou o ideal masculino que os homens passaram a perseguir. Força, sucesso, poder, coragem, ousadia, não falhar nunca, ganhar dinheiro, blá, blá, blá. Muito bem. Isso vem vindo. O ideal feminino é a mulher ser obediente, cordata, frágil. Então, foi dividido. Esse sistema dividiu e botou a mulher como inferior. Muito bem. Então, os homens crescem acreditando que eles têm que corresponder. O homem não pode chorar, o homem não chora, o homem não pode falar das emoções, homem isso. Então, tudo isso é muito difícil. O homem, para corresponder a esse ideal masculino, ele se afasta das mulheres, ele não fala do que está sofrendo, do que está sentindo, e vem vindo pela história. Por exemplo, o menino, você imagina um menino e uma menina com 8 anos brincando no playground do prédio. Se o menino cai, rala o joelho, vai chorando para o colo da mãe, e vai sofrer bullying o tempo todo. De mamãe. Se a menina cai, rala o joelho, vai chorando para o colo da mãe, que linda! Como ela é meiga, como ela é emotiva. Então, os homens, para não sofrerem bullying, eles têm que se mostrar fortes, meninos, corajosos, fortes e tal, e vão seguindo assim pela vida, desvalorizando as mulheres, se afastando das mulheres, e nisso eles se afastam da mãe, num período da infância que ainda necessitam dos cuidados maternos, para não sofrer bullying dos amigos, não parecer que é filhinho de mamãe. Então, ele vem pela vida se afastando da mãe, dos carinhos, quando chega na vida adulta, entra numa relação amorosa, ou casa, ou fica noivo, baixa a guarda. Então, ele passa a ser aquele bebê que depende da mãe, depende da mulher. A mulher passa a dirigir a vida dele. Nesse sentido, numa cultura patriarcal, como a nossa, está mudando, mas também é lenta a mudança, os homens são mais frágeis que as mulheres, porque é muito difícil eles corresponderem a esse pensamento. Então, eles se deixam, eles precisam daquele cuidado materno que eles abandonaram na infância, que numa época que ainda precisavam. Nesse sentido, sim. Eu só queria mostrar com o cara do consultório para mostrar o malefício, né, do machismo. Eu atendi há pouco tempo um rapaz de 26 anos, todo moderno, camisa regata, fita na cabeça, sandália, tal. Chegou no sofá, sentou e falou que estava pensando em suicídio. E eu perguntei por quê ele estava pensando em se matar. Sabe por quê, Patrícia? Porque broxou 3 vezes. Então, a cobrança dos homens, é por isso que o masculino, esse machismo, masculino tóxico, machista, prejudica os homens. Ele queria se matar porque não teve ereção durante 3 vezes. É claro, não teve na primeira, na segunda não vai ter, porque vai tão preocupado com o sexo que não vai conseguir. Então, a gente tem que começar a desconstruir esse machismo para que as pessoas vivam melhor, os homens não sejam tão massacrados por essas cobranças, essas exigências.
Entendo. Realmente a gente precisa começar a olhar cada um com a sua própria identidade, né, a sua sensação diante das coisas e respeitar as pessoas. Regina, um prazer muito grande conversar com você. Você começou dizendo que a gente precisa ter a atitude, a liberdade, o direito de pensar sobre as coisas e não de receber conhecimento, receber modelo de sociedade, de comportamento e seguir repetindo aquilo sem sequer refletir sobre o que nos faz bem e o que não nos faz bem. Então, esse é um programa que tem por objetivo fazer com que as pessoas se antenem por aquilo que é bom para elas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu último livro, Sexo na Vitrine, né? Um título, eu peguei o livro hoje, consegui comprá-lo, dei uma folheada, você conta muito da história do sexo, né? Inclusive, você começa a falar de quando a questão do orgasmo feminino passa a ser olhado do ponto de vista científico. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouco dessa literatura tão intensa que você vem construindo aí nos últimos 25 anos. O meu trabalho todo é em cima das relações amorosas e sexuais, né? Desde o primeiro livro, esse 14º, já assinei contrato para o 15º, que vai ser sobre a não monogamia. E todo o meu trabalho é muito pesquisado na história, porque eu acredito que se você sabe como as pessoas viveram na intimidade as relações amorosas e sexuais, hoje existe uma coisa chamada história das mentalidades. Eu me apaixonei por ela e trabalho com o amor e o sexo dentro da vida das pessoas, desde a pré-história para cá, na Idade Média, na Renascença. Então, eu escrevi esse livro em tópicos. Você tem um índice, você escolhe o que você quer ver, atração sexual, repressão sexual. Também tem sexo cinema, sexo literatura, tem uma parte só de orgasmo, como a Patrícia falou, tem informações históricas, antropológicas, e eu fiz assim porque as pessoas não têm muito tempo e querem discutir esse tema, e não tem tempo de comprar livros maçudos para ler e tal. Então, o Sexo na Vitrine, que pode ser comprado pela Amazon com ótimos descontos. Eu descobri, fui lá na Amazon, e os livros estão todos lá com ótimos descontos. Vocês põem meu nome e vocês vão ver vários livros. Então, leiam esse livro e me escrevam no direct do Instagram, dizendo o que vocês acharam, o que vocês acharam da nossa entrevista de hoje. Uau! Obrigado pela sua audiência, você que está em casa acompanhando a programação aqui da Rede Sempre. Nós estamos no Série Personalidades, hoje conversando aqui com Regina Navarro Lins, ela que é psicanalista, escritora, tem 14 livros publicados, entre eles o mais novinho aí que ela está mostrando para a gente, olha, Sexo na Vitrine. Regina, muito obrigada, eu vou colocar aqui todas as suas redes e muita gratidão por você nos trazer tanto conhecimento e realmente melhorar significativamente as nossas relações amorosas. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite. Eu acho sempre muito bom a gente estar discutindo, trocando ideia. Isso é que vale nas relações humanas, né? Você que acompanhou a nossa programação, então sai daí e continue com a gente aqui na Rede Sempre. Até mais. Tchau, tchau.